Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês. Claro, já viram as notas, né? Já atualizaram as notas do Sisu e vocês estão desesperados porque as notas aumentaram. Vou ajeitar aqui o microfone. Realmente, a gente está vendo aqui, eu já fiz um balanço total dessas notas, principalmente medicina, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos falar muito mais na live, daqui a pouco, às 7 horas. Quis colocar esse vídeo para a gente discutir algumas coisas em relação à nota de corte e como é que a gente tem que se posicionar em relação a isso. É bem importante levar em consideração alguns fatores que mudaram esse ano, tá? Para a gente entender o que realmente aconteceu. Bom, então vamos lá, galera. Primeiro, é claro, peço sempre que se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente. Mas assim, já viu que eu tô com, tipo, pressa? Não, na verdade não estou com pressa. Só quero mostrar para vocês, para a gente começar a conversar, que eu sei que muita gente já me perguntou aqui, eu não estou conseguindo responder todo mundo, muita gente já me perguntou, e a gente vai comentar algumas coisas que eu acho que são importantes. Então deixa eu botar a transição aqui, vocês sabem que eu gosto sempre de fazer uma arte, né, em termos de atualização de notas, tá? Aqui eu coloquei as universidades e as notas de corte de ampla para medicina. Mas, Roberto, as notas aumentaram muito. Sim, em algumas universidades foram absurdos. Outras universidades mantiveram a nota que a gente chama de normal, tá? Principalmente pelo seguinte, o 780, o 790, a gente sabe muito bem como é que foi isso. Agora outras universidades tiveram uma nota de corte um pouco mais lá em cima. Tá, 20, 30 pontos até 20 e 30 pontos é uma grande diferença. O que aconteceu? E aí, é claro, né, sempre eu tento trazer as notícias para vocês e sempre tento, como se diz, informar vocês da melhor forma. Porque todo mundo apostou numa queda, numa redução um pouco das notas de corte. Entretanto, esse ano do Sisu, que nós tivemos muitas faltas e a menor relação de concorrência em alguns estados, nós tivemos uma grande adesão ao Sisu. Né? As pessoas aderiram ao Sisu sim. Tanto que, por exemplo, ano passado, no primeiro dia, a gente tinha 800, 600 mil matrículas, né, inscrições. Hoje nós já começamos com 1.400.000 praticamente. Ou seja, nós começamos o Sisu com o mesmo número do ano passado, só que um número de vagas menor. Então esse é um fator importante. É claro que aí vem uma questão imprescindível para vocês que querem medicina ou querem outros cursos, porque a gente vai falar de outros também, tá? Tô colocando medicina porque é o que chamou mais atenção hoje. Você tá olhando aí medicina? Tá. Você vê que as universidades, por exemplo, Universidade Federal da Bahia, 780, para mim, nota de corte normal, tá? Alagoas, 798, para mim um pouquinho acima, mas tá naquele ritmo, tá? Vale do São Francisco, também 785 mais ou menos, Federal do Ceará 805, da mesma forma, Campina Grande 785, também para mim tá normal nesse cenário, Paraíba 802, pode ser um pouquinho acima, tá um pouquinho acima do normal, o FRJ 830, né, galera? Aí eu botei uma L5 aí para ver o seguinte, o que está acontecendo também? E eu tô vendo muita gente, né, olhando isso aí. Como o L5 tem pouquíssimas vagas, às vezes 3, às vezes 1, 2, 3, o pessoal está indo para ampla. Então aquele cara que tinha uma nota boa, que de repente talvez esteja aprovado até em L5, mas ele está olhando a ampla com mais vagas, então automaticamente ele está indo para ampla. Então isso também está acontecendo, esse é um outro fator. Agora, o mais importante é levar em consideração o seguinte, por exemplo, o FRJ, 830. Unirio, lá, 800, também aqui no Rio de Janeiro. USP, 835. Tá? Cariri, 809. Lavras, 792. Opa, nota normal de medicina. Atentem para a principal característica que a gente sempre falou aqui. A principal característica essa é a seguinte. Galera, olha, lembra da nota fantasma de corte que a gente colocou aqui? O erro do Sisu? Vocês viram esse vídeo? Se não viram, deem uma olhada, como a gente evoluiu na nota de corte. Essas notas podem subir? Até podem. Mas pelo jeito, o que aconteceu? Eu já comecei o dia com a nota lá em cima. Por quê? Porque todo mundo já fez a inscrição, ou a grande maioria. Então o que vai acontecer? Durante os outros dias, você pode ter até uma subida um pouco, né, ainda significativa e também uma queda. Entretanto, no último dia, o que vai ter? Vou dar um exemplo para vocês. Coloquei aí USP e UFRJ. Então, eu estou aprovado na USP, porque eu tirei 840, e estou aprovado na UFRJ, porque eu tirei 840. Exemplo, tá? Porque eu sei que tem pesos, tá? Mas eu estou aprovado nas duas. Ok. Quando sair a minha nota, quando sair sexta-feira, fechar lá o Sisu, eu vou estar aprovado na USP e a UFRJ vai deixar a minha vaga lá
aberta. Da mesma forma, essas universidades que têm muitas vagas, como a UFRJ, como a própria Universidade Federal de Minas Gerais, essas vão ter espaços vagos, sim, tá? Bastante, e vão deixar espaços vagos em outras universidades menores. Então, por exemplo, Lavras 792, beleza, essa nota pode cair? Pode. Essa nota talvez não seja verdadeira ali. De repente tem uns 4, 5, 6, 7 pessoas que estão aprovadas em outras na primeira opção e não na segunda como Lavras. Vamos passar aqui? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, coloquei mais algumas. Universidade Federal de Uberlândia, 797. Acho que uma nota um pouquinho acima, mas dentro do padrão. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Posso cair um pouquinho como Viçosa, 801. Está no padrão, como Alfenas, 97 também. Eu não coloquei os, né, só para a gente ter uma noção. Minas Gerais, 814. Aí eu tenho que ver mesmo, porque eu acho que eu anotei aqui. Não sei se eu anotei certo, mas eu fiquei 814. Tem muita vaga, são 160 vagas. Quantos desses aí estão na UFRJ, estão prestando para a USP e vão deixar essa vaga aí para você? Ou estão aqui na UFMG em primeiro lugar, mas na primeira opção, e Alfenas na segunda opção, e Viçosa na segunda opção, Triângulo Mineiro na segunda opção, Ouro Preto na segunda opção. Então atenção para isso, galera. Você também tem que jogar para isso. É claro que essa nota de corte, ela não vai cair 20, 40, 50 pontos, mas ela pode cair sim, porque você tem muitas universidades no padrão normal e muitas universidades muito acima do que a gente chama. E essas universidades podem estar muito acima, essas pessoas que tiraram uma nota muito boa estão alocadas nessas universidades, nas duas opções. Isso é bem importante levar em consideração. E aí eu tenho Grande Dourado, 788, para mim normal, Universidade Federal do Mato Grosso, 788, também normal para mim, como eu falei para vocês. Muita gente saindo para outros locais. Então o cara, por exemplo, pode tá em Grande Dourados e tá no Mato Grosso, nas duas. E quando ele sai de uma, essa nota vai cair um pouquinho. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 796, e a Universidade a Fundação Casa e Saúde, também, essa eu que errei, porque eu fui até conferir agora, tá? 803, tá? 803, aí copiei errado ali, mas Casa e Saúde de Porto Alegre, 803. Mas assim, como é que a gente está nessa brincadeira? Ano passado, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela caiu 12 pontos logo depois da saída, tá? Como a gente pode falar assim, dessa nota de corte fantasma. Então, atenção total para isso, galera. Eu acho que isso é muito importante, vou voltar aqui para falar com vocês. Eu acho que é muito importante você analisar. A gente está vendo outras notas de corte, outros cursos, vendo como é que está isso aí. A gente vai analisar isso, amanhã a gente vai ter um outro vídeo falando um pouquinho de quais são as notas de corte mais baixas, e a gente vai tentar falar um pouquinho mais sobre isso lá, né, na nossa live daqui a pouco às 7 horas, e aí eu vou fazer algumas anotações, a gente faz umas discussões aqui sobre nota de corte, como é que a gente pode fazer uma melhor opção, mas que realmente essa nota aumentou sim, mas em comparação a todos os anos do SISU, nós não tivemos uma adesão tão grande ao SISU nesse período. E aí tem menos vagas, muita gente fazendo seus vestibulares independentes. E isso também pode acarretar lá na frente uma lista de espera um pouco maior também. Eu digo mais chamadas, porque às vezes o cara está tentando o SISU, mas ele também está tentando no estado dele. E ele passa no estado dele, deixa o SISU de lado. Está acontecendo isso porque a gente não teve ano passado como uma estrutura, aquele todo mundo junto, fazendo um ou outro vestibular independente. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a UERJ ainda não definiu o seu vestibular, assim, já definiu o vestibular, mas está depois do SISU. O SISU está acontecendo agora e a UERJ não teve seu vestibular ainda. Então, consequentemente, muita gente que pensou na UERJ, que tem bastante vaga, já está aqui no SISU. Então, esses aspectos estão afetando. E a gente sempre achou que poderia ter uma queda, porque a gente ia ter menos. Entretanto, como eu já falei para vocês, tem gente que vai fazer a inscrição, vai estar lá, mas de repente não vai seguir realmente as vagas. Bom, galera, espero que eu tenha ajudado vocês. A gente vai continuar batendo papo daqui a pouco mais tarde. E já digo logo, peço vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê lá um joinha pra gente. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. Mas não quero que ninguém fique triste. Meu Deus,
é pensar em alternativas agora, tentar e estruturar, né, a nossa vida para as próximas rodadas, para os próximos dias. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.